partilhar a minha experiência e a participar nos vossos encontros e, portanto, hoje estarei aqui para vos falar da importância do luto antecipado na prestação de cuidados. A prestação de cuidados a doentes com demência tem sido realmente amplamente estudado em termos de investigação. Isto porquê? Porque, efetivamente, reconhece-se que cada vez mais são os doentes, as pessoas que padecem de síndromes demenciais. A demência de Alzheimer é uma das mais prevalentes. Esta apresenta grandes desafios, não só ao próprio doente, mas sobretudo às famílias e a quem dele cuida. Isto porque tratam-se de pessoas que progressivamente, para além do defeito de memória, que é aquilo que mais caracteriza inicialmente a doença, até conhecida como a doença da memória, para além desse defeito, progressivamente o doente começa a apresentar outras alterações, tal como deixa de se conseguir orientar no espaço e no tempo, começa a perder, e quando a gente diz espaço e tempo, primeiramente são espaços menos familiares, como a cidade onde reside, pode desorientar-se nas ruas, mas progressivamente esta desorientação acaba por acontecer mesmo dentro da própria casa, dentro de um espaço que normalmente lhe era extremamente familiar. Para além disso, começa a deixar de reconhecer as coisas tal e qual como elas eram, começa a ter alterações de comportamento, e começa a ter alterações de comportamento. Muitas das vezes estes doentes acabam por apresentar comportamentos completamente antagónicos à sua forma de ser e de estar. Estamos a falar de pessoas extremamente, por exemplo, cuidadosas e que de repente se tornam agressivas, pessoas que apresentam uma linguagem bastante descuidada e até irritativa, que se despem, que se podem despir em público e etc. Uma das problemáticas ainda maior, eu digo ainda maior porque durante o meu doutoramento foi aquilo que acho que sobressaiu mais. Uma das maiores, apesar de todos estes problemas serem difíceis de manejar, difíceis de lidar para o cuidador, um dos maiores desafios com que o cuidador se confronta é o momento em que o doente deixa de o reconhecer. É quando a pessoa deixa de reconhecer quem está ao seu lado. Quando a esposa, o marido ou os seus próprios filhos cuidam e passam a ser pessoas estranhas. Este é um momento que normalmente os cuidadores referem como um marco importante na sua história de prestação de cuidados. Um marco importante porque muitas das vezes obriga-os, no fundo, a ter que haver uma alteração total e completa dos papéis que até aí tinham. Se até ao momento em que se sentiam na mesma como marido ou esposa daquela pessoa, pai ou filho daquela pessoa, muitos dizem, neste momento eu sinto-me como sou claramente um pai ou uma mãe desta pessoa, este é o meu papel de uma pessoa que eu não reconheço. Uma pessoa que, na prática, continua a existir porque ela está aqui presente, ela está viva, mas que existe enquanto corpo, enquanto das suas características mais essenciais, das características que definiam a sua relação, tem a ver com o tipo de relação que tinham, que tem a ver com a forma de ser, de estar, tem a ver com a personalidade do próprio doente. Isto tudo vai desaparecendo com o tempo. E a partir do momento em que isto vai acontecendo, os cuidadores, quando nós vamos conversando com eles, eles referem isto. A pessoa está aqui, esta é a minha mãe, ou este é o meu marido, mas na prática já há muito tempo que o perdi. Porque esta pessoa, eu não consigo reconhecer nesta pessoa a pessoa que era. Isto tudo para explicar, de alguma forma, esta questão do luto, porque qual a pertinência de falarmos de luto antecipado na prestação de cuidados. E, portanto, a perspectiva do luto antecipado surge no contexto de que está claramente comprovado cientificamente que cuidar de doentes com demência é extremamente complicado. Há uma sobrecarga, é muito mais estressante do que outras patologias, há uma sobrecarga generalizada, não é só uma sobrecarga física, é uma sobrecarga social, emocional e até mesmo económica, e tendo em consideração não só este impacto que tem na vida dos teus cuidadores, mas também a dimensão, porque
tem aumentado consideravelmente o número de pessoas com demência, considera-se que no nosso século a prestação de cuidados a doentes com demência será um grave problema de saúde pública se nós não tivermos capacidade para identificar, para intervirmos, para agirmos e para apoiarmos estes mesmos cuidadores. Portanto, é na qualidade profissional, falo-vos, a minha palestra hoje dirige-se a vocês, alguns enquanto profissionais, mas sobretudo enquanto pessoas. Alguns de vocês, se calhar, cuidadores e alguns potenciais cuidadores. E, portanto, importa que nós reconheçamos também isto para que, se não tivermos uma ajuda externa, sejamos nós próprios a reconhecer as nossas dificuldades e a procurarmos essa mesma ajuda. Na literatura, sabe-se perfeitamente que surge sempre a depressão e a ansiedade com níveis muito elevados, dado o tal impacto negativo, e há estudos que referem níveis muito elevados de depressão. No entanto, aquilo que se verifica é que, desde alguns anos para cá, começa-se a levantar a questão se os cuidadores têm realmente uma depressão, e quando eu falo de depressão clínica, uma depressão que tem que ser, na qual é necessário intervir e medicar e tratar o cuidador, ou se estamos a falar daquilo que nós chamamos de um humor depressivo. Ou seja, alguém que, apesar da tristeza, apesar do desalento, apesar de todas estas emoções negativas, é alguém que mantém a capacidade para desenvolver as suas atividades cotidianas. E é neste contexto, então, que se conclui que o stress é uma consequência inevitável da prestação de cuidados. Considera-se que, nesta perspectiva do luto antecipado, que o stress é oriundo daquilo que nós consideramos das perdas, que são múltiplas as perdas, não é só o doente que vai perdendo. O doente vai perdendo agora a memória, depois a orientação, mais tarde as palavras, e em aspas, para aí fora. O doente vai perdendo competências, mas à medida que o doente vai perdendo competências, o cuidador também vai perdendo. Não perde competências, muito pelo contrário, assume, ganha novas responsabilidades, mas vai perdendo a própria pessoa, aos poucos e poucos, vai perdendo a sua liberdade pessoal, porque tem que se dedicar, muitas das vezes, em regime de exclusividade, 24 horas sobre 24 horas a cuidar desta pessoa, e quando gostamos de alguém é muito complicado vermos essa pessoa progressivamente a definhar. E, portanto, é nesta perspectiva que surge a questão dos lutos. Já em 96, estes autores, num estudo que publicaram, levantavam esta questão. Diziam, será que os cuidadores têm depressão ou estão em luto? Isto porquê? Porque o processo de luto, não é? Se nós pensarmos naquilo que é o luto, o processo de luto envolve várias fases. Um processo de luto é uma reação adaptativa a uma perda. Nós, normalmente, falamos de luto para nos referirmos à perda efetiva de alguém. Mas nós fazemos vários lutos na vida. Fazemos o luto da nossa condição de saúde quando ficamos doentes, fazemos o luto da perna que foi amputada, temos que fazer o luto do trabalho quando nos reformamos, temos que fazer o luto, no fundo, quase dos nossos papéis enquanto pais, quando os filhos saem definitivamente de casa. Portanto, nós, ao longo da vida, vamos fazendo pequenos lutos. E sempre que nós fazemos estes pequenos lutos, é necessário sempre, há um período em que é mais difícil, tem a ver com o período de aceitação, às vezes até nos recusamos um bocadinho a aceitar a realidade. Depois, à medida que nos vamos apercebendo que aquilo é uma realidade factual, vamos deprimindo, apresentando os tais sintomas depressivos, que em algumas circunstâncias apresentam sintomas semelhantes a uma depressão major, a uma depressão clínica. E depois, progressivamente, este período depressivo é um período que nós, no fundo, que nos permite integrar estas novas alterações na nossa vida e, progressivamente, vamos adaptando a nova condição e vamos integrando esta nova condição, seja de estar doente, seja de não ter uma perna, seja de ter perdido aquela pessoa, seja qual for, e encontramos uma nova forma de ser e de estar na vida, e é aqui que nós temos um processo de luto. E, portanto, é nesta perspectiva que estes autores começaram a equacionar. Isto porquê? Porque eles, no estudo que fizeram com 87 cuidadores, consideraram que eles tinham os valores depressivos que apresentavam e toda a história vivencial se
coadunava muito mais com uma resposta emocional ao luto do que propriamente uma depressão propriamente dita. Mais tarde, no estudo que eu desenvolvi no âmbito do doutoramento, isto também foi um dos factos. Eu lembro perfeitamente de estar a discutir isto até com a professora Carolina Garrett, que é neurologista, e eu dizer que a literatura dizia que os cuidadores deprimem, e ela dizia, deprimem todos, e ela dizia, não acredito. Quer dizer, acredito sim que se sintam desalentos, sintam-se tristes, mas depressão clínica, tenho algumas dúvidas. O estudo foi avançando e no final, eis os resultados. E, efetivamente, a maior parte dos cuidadores apresentavam valores que rondavam ali entre o normal e o depressivo, entre valores clínicos, mas não apresenta, grande parte dos cuidadores não tinham uma depressão, tinham efetivamente um humor depressivo. Foi aqui que resolvi aprofundar esta questão do luto antecipado e foram, entretanto, desenvolvidos mais 2 estudos no sentido de percebermos esta questão. Há luto, há depressão, o que é que acontece? Um estudo feito, que terminou depois em 2013, veio concluir um estudo com 116 cuidadores, demonstrou-nos claramente que havia cuidadores com depressão clínica, mas estes cuidadores apresentavam uma história prévia, ou seja, já eram pessoas que tinham um historial depressivo de longa data. A maior parte dos cuidadores, dos outros cuidadores, não apresentavam níveis significativos de depressão. Apresentavam sim níveis significativos de luto antecipado. E, dentro do luto antecipado, a tristeza e a saudade, portanto, é uma escala que avalia vários parâmetros, sobrecarga, tristeza e saudade, preocupação, isolamento, etc. E dentro de todas, a tristeza e a saudade era aquele valor que mais sobressaía. E o que nós verificamos é que, para além da tristeza e saudade, era nas fases intermédias da doença, que é quando a sintomatologia se exacerba, quando a sintomatologia é muito maior, porque depois a seguir esta fase intermédia, a última fase, é quando o doente está acamado. É nesta fase intermédia que as pessoas se diziam, que é o tal processo em que dizem, eu sinto-me a perder aquela pessoa. Esta pessoa já não é a mesma que eu tinha ao meu lado. E, portanto, mais do que isso, mais do que descobrimos isso, descobrimos que as pessoas com mais de 65 anos apresentavam maior predisposição para apresentarem sintomas de luto do que os mais jovens. E, assim como aqueles que tinham historial depressivo. Novamente, um outro estudo feito, este sim, agora com 53 cuidadores e doentes, o que é que nos mostrou? Veio confirmar os resultados anteriores. Veio confirmar que, efetivamente, os níveis depressivos, existem um humor depressivo, a maior parte dos cuidadores andam ali nos valores médios, não são suficientes para ser diagnosticado uma depressão clínica, que apresentam, sim, níveis altos de luto antecipado, ou seja, tristeza e saudade, e, mais uma vez, aqui só queria chamar a atenção, sobretudo, para o facto de as pessoas que não têm uma atividade profissional apresentavam níveis maiores, e é normal, porque se dedicam mais tempo, não têm, estão mais horas com o doente, e aquelas que não tinham qualquer tipo de apoio institucional, porque o apoio institucional funciona como uma fonte de suporte. O facto de ter uma instituição que vai lá, um centro, nem que seja um apoio domiciliário, é alguém que, durante algum tempo, permite ao cuidador respirar, porque é alguém que cuida durante algum tempo, alguém com quem se pode partilhar. E, portanto, todos estes projetos de investigação demonstraram-nos que, acima de tudo, isto era um estado de desmoralização, que as pessoas sentiam-se não deprimidas para o indivíduo, mas um desalento, um desamparo, uma enorme tristeza e saudade. E porquê? Porque o luto antecipado, nós falamos em luto antecipado porque este ocorre antes da morte do doente. Na prática quando nós falamos desta abordagem do luto antecipado, queremos nos referir que sempre que há uma perda do doente, também vai havendo perdas nos cuidadores. E é necessário que o cuidador faça estes pequenos lutos. Se ele for capaz de fazer estes pequenos lutos, porque muitas das vezes somos muito resistentes, negamos. O doente perdeu uma competência, mas nós não aceitamos que ele perdeu. Nós tentamos, investimos para que ele volte a adquirir aquela competência. Às vezes até aumentando os níveis de ansiedade do próprio doente. Mas nós, desesperadamente, tentamos trazer a pessoa de volta. Não é positivo
para o cuidador, porque sente-se, porque todo o esforço acaba por ser em vão, acaba por ser também bastante ansiogénico para o próprio doente, e é necessário que aos poucos e poucos haja estes processos dos tais pequenos lutos. Claro que inicialmente há sempre esta pequena negação, depois há a tristeza que vem a seguir, porque efetivamente concluímos que não há nada a fazer, para que depois consigamos integrar esta perda e preparar-se para outra perda que vem a seguir, e mais outra, e mais outra, e mais outra, e outra, outra, outra. E, portanto, também se sabe que este luto não tem um caráter flutuante, é como a própria doença. A doença tem altos e baixos, e à medida que a doença vai tendo altos e baixos, também o próprio luto vai tendo este caráter flutuante. E é aquilo que alguns autores, dizia que na prática é quase como se fosse um longo adeus. A prestação de cuidados é quase como se fosse um longo adeus. Ou então um funeral que nunca termina, porque aos poucos e poucos vai-se perdendo até que chega o dia. E, portanto, como temos aqui uma descrição de uns cuidadores que dizem: à medida que a doença evolui e a pessoa muda, poderemos experimentar sentimentos de perda, de companheirismo e da relação que era importante para nós. Podemos sentir uma enorme perda, que é o tal luto, por aquilo que costumava ser. Podemos nos sentir tristes e desencorajados. Contudo, este sentimento de pesar é uma resposta natural à perda e é vivido normalmente por aqueles que têm uma pessoa que amam com uma doença crónica. É um sentimento associado à perda das qualidades da pessoa que era importante para nós. E, portanto, por isso mesmo é que o luto não deve ser negado. Ele tem uma função. A função do luto é preparar os sujeitos para adaptarem-se àquelas perdas. Portanto, o luto tem esta função de adaptativa, desde que seja devidamente identificado e trabalhado. Há aqui um grande problema com o luto antecipado, que é o facto de não se poder expressar. Isto é uma das grandes dificuldades dos cuidadores, porque como é que eu vou explicar a alguém, sem prejuízo de ser criticada, de que me sinto, como esta senhora dizia, quase viúva. Eu sinto-me como se fosse quase viúva ou uma viúva não oficial. Como é que eu digo isto a alguém, quando ainda tenho um marido vivo? Sem que, moralmente e socialmente, eu seja criticada pelos demais. Não se diz, não se expressa. E mais ainda, as pessoas muitas das vezes não expressam e os outros não conseguem sequer reconhecer estas perdas. E o que acontece, contrariamente àquilo que acontece na morte, porque quando morre alguém reconhece que a pessoa, que os familiares estão enlutados, reconhece que as pessoas precisam de apoio, as pessoas dirigem-se a casa, as pessoas prestam apoio, as pessoas prestam as suas condolências, estão disponíveis para... Aqui não. Aqui é um luto que se vai vivendo na prática em silêncio, com medo, com grandes sentimentos, com os tais sentimentos ambivalentes, uma enorme vontade de que as coisas terminem e ao mesmo tempo um enorme desejo que a pessoa permaneça ao lado, que as coisas voltem a ser como eram. E, portanto, muitas vezes até com sentimentos de culpabilidade, que é como é que eu posso querer que isto chegue a um fim. E, portanto, a mensagem que eu queria deixar é que a negação do luto prolongada é extremamente, pode ser extremamente prejudicial para os cuidadores e compete a cada um de nós se nos vimos nesse papel. Um dia para pararmos e pensarmos porque é que eu estou assim e, sobretudo, aos profissionais que aqui estão e que trabalharam com estas pessoas, tentar identificar nestas pessoas padrões, não é? No fundo, sinais e sintomas destes lutos, ajudar os cuidadores a poder expressar este luto, nem que seja com os profissionais, e dizerem, a poderem expressar-se livremente as suas emoções, os seus sentimentos, ajudá-los a incorporar estas perdas para que aos poucos e poucos vão superando. E isto sim é extremamente importante. Porquê? Porque normalmente quem consegue, e são muito, felizmente são muitos os cuidadores que conseguem fazer isto de uma forma hábil, aqueles que conseguem fazer estes pequenos lutos ao longo da prestação de cuidados são aquelas pessoas que depois, quando se confrontam com a morte efetiva, vão passar por um processo de luto igual, porque estes pequenos lutos não vêm a substituir a outra, mas na prática aquilo que acontece é que as pessoas fazem o processo de luto de uma forma muito mais fácil.
muito mais rápida, porque compreendem que conseguem aceitar todo o processo, compreendem toda a sua participação